Amigos, meu nome é Vinícius Talon e talvez vocês já tenham lido em alguma sentença condenatória a expressão personalidade voltada para o crime. É uma expressão muito utilizada principalmente na dosimetria da pena, considerando que a personalidade é uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Essa utilização da personalidade como circunstância para aumentar a pena é muito criticada, principalmente pela doutrina. Para começar, que seria uma utilização do direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. Ou seja, nesse caso, considerando a personalidade, pune-se mais gravemente, pune-se de forma mais rigorosa pelo que o indivíduo é e não pelo que ele fez. Então, abandona-se para a dosimetria da pena, quanto à primeira fase da dosimetria da pena, abandona-se o direito penal do fato e pune-se mais gravemente pelo que ele é, porque ele tem antecedentes, então ele tem condenações anteriores pela conduta social, pela personalidade, e isso seria punir mais gravemente pelo que é e não pelo que fez. Além disso, temos uma crítica em relação ao bis in idem, ou seja, é muito criticável utilizar duas circunstâncias judiciais para aumentar a pena utilizando o mesmo fundamento fático. Por exemplo, aumentar a pena em razão dos maus antecedentes e, ao mesmo tempo, considerar que, como tem aqueles antecedentes, ele tem uma personalidade voltada para o crime. E eu já vi até uma decisão em que o magistrado utilizou condenação anterior para maus antecedentes, personalidade e até reincidência. É óbvio que já tem bis in idem quando o magistrado utiliza a mesma condenação como agravante da reincidência e também circunstância judicial dos maus antecedentes. E pior ainda é se adiciona a personalidade como circunstância judicial negativa, utilizando apenas uma condenação, fazendo com que aquela condenação tenha uma repercussão em duas ou mais circunstâncias judiciais. Isso não pode ser admitido. Além disso, é também criticável utilizar a personalidade de forma vaga. Essas expressões do artigo 59 do Código Penal, como conduta social, as consequências do crime, os maus antecedentes, são circunstâncias que permitem uma interpretação muito ampla às vezes. Isso acaba permitindo uma flexibilização no entendimento dos juízes. Por exemplo, seria admissível reconhecer a personalidade como circunstância judicial negativa apenas porque tem maus antecedentes? Além de ser bis in idem, isso poderia ser algo vago demais, considerando que para dizer que tem uma personalidade boa ou ruim, seria necessário fazer um exame, e o juiz não tem conhecimento técnico para isso. O juiz, ele tem conhecimento jurídico e não conhecimento quanto à psicologia, para entender quais são os problemas enfrentados por aquela pessoa, quais são as motivações, o que aquela pessoa tem em relação à consideração do outro e em relação a ela mesma. Tudo isso é algo que a psicologia fala, em alguns casos a psiquiatria também. Mas aqui não pode o juiz interpretar se há uma personalidade ruim apenas porque tem maus antecedentes ou porque ele, considerando as provas relativas a um caso concreto, avalia que aquela personalidade é ruim. Não há conhecimento para isso. Além disso, temos que ter cuidado também, porque considerar a personalidade como uma circunstância judicial negativa seria dizer que há qualidades morais desejadas e indesejadas. E como o juiz explicaria quais são as qualidades morais desejadas? Como o juiz diria que aquele réu não tem as qualidades morais desejadas? Quais seriam as provas para chegar à conclusão de que o réu não tem essas qualidades morais desejadas? Ou que ele tem a personalidade voltada para a criminalidade, ou uma personalidade, como alguns juízes falam, uma personalidade egoísta, ou uma personalidade
tendenciosa a praticar crimes, enfim, como os juízes provariam isso? É difícil dizer qual é a personalidade desejada e aquela indesejada, e também é mais difícil ainda o juiz, analisando um processo sem um exame profundo em relação à mente do indivíduo, à mente do réu, chegar à conclusão de que ele não tem as qualidades morais desejadas. O problema aqui é uma ausência de fundamentação. Essa fundamentação é substituída por juízos morais. E aí ocorre uma punição maior em virtude de fatos que não se relacionam com crime, como, por exemplo, a conduta social e a personalidade. Ora, o que interessa quanto à conduta social, se o réu trabalha ou não, tem um ambiente familiar, se ele se dedica à família, se dedica à comunidade, qual é a importância disso para o crime, para dizer que ele praticou um crime que merece ter uma pena maior? A relação entre pena e crime deve envolver necessariamente a análise do fato e não a análise do direito penal do autor para prejudicar. É óbvio que se o réu tem uma conduta social exemplar, se ele tem uma personalidade bondosa, se ele está sempre disposto a ajudar a comunidade, ajudar a sua família, então isso deve pesar a favor dele e não contra. Utilizar a favor não é necessariamente um direito penal do autor, mas utilizar contra é pegar elementos da personalidade, elementos do próprio indivíduo e utilizar esses elementos contra ele, fazendo com que ele seja punido mais rigorosamente pelo que ele é e não apenas pelo que ele fez. É preciso avaliar não apenas a fundamentação, que deve ser jurídica e probatória e não apenas moral, mas também analisar se há uma ausência de bis in idem, não podendo, por exemplo, o mesmo fato aumentar a pena em mais de uma circunstância judicial, como nesse caso que eu coloquei aí para vocês na tela. Nessa decisão do STJ, da quinta turma do STJ, no agravo regimental no RESP 158-1047, julgado em 2017, o STJ disse o seguinte: condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para negativar mais de uma circunstância do artigo 59 do Código Penal, na espécie os antecedentes e a personalidade do agente, majorando-se com mais intensidade a pena base. Agravo regimental a que se nega provimento, ordem concedida de ofício para afastar o desvalor da personalidade, redimensionando a pena privativa de liberdade. Portanto, nessa decisão que está na tela, o STJ considerou que as condenações anteriores foram utilizadas ao mesmo tempo para aumentar a pena em relação a maus antecedentes e também em relação à personalidade do agente. Duas circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena, portanto, que foram negativadas com o mesmo fundamento fático. E aí o STJ decidiu que não é cabível e fez um redimensionamento da dosimetria da pena. Não é uma retificação, porque não havia erro material. É um redimensionamento para afastar esse juízo negativo da personalidade, e afastando o juízo negativo da personalidade, chega-se a uma pena maior, porque nesse caso, a partir dessa ementa, teríamos apenas os maus antecedentes como circunstância judicial negativa da primeira fase da dosimetria da pena. Portanto, é um exemplo claro de bis in idem, utilização do mesmo fato, do mesmo fundamento para duas circunstâncias, o que é incabível. E, portanto, a personalidade fica muito esvaziada, porque a personalidade depende de prova, depende de uma análise de juízos morais, que o juiz não é capaz de fazer, depende de prova por profissionais que estudam a mente das pessoas, e também não pode utilizar algo que já foi utilizado na própria primeira fase
ou em outra fase da dosimetria da pena. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, um link para entrar numa lista de transmissão de forma gratuita para receber todos os meus artigos e vídeos diariamente no WhatsApp. E além disso, você vai encontrar nesse link artigos, vídeos, livros de minha autoria e livros que eu indico, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.